Boa tarde a todos. Eu me chamo Andréa Laranjeira e faço parte do movimento dos focolares do Regional Manaus. No último dia 4 de julho, demos início a um percurso de formação sobre o diálogo com a Vera Araújo. A primeira aula, ela teve como tema identidade e diálogo. Hoje, nós estamos aqui para darmos continuidade através da segunda aula, que terá como tema fazer-se silêncio e palavra, escuta e comunicação. Fazendo um breve resumo da primeira aula, nós vimos que é importante passarmos de indivíduo a pessoas em relação. O diálogo, ele faz parte da nossa estrutura como ser humano. Ele já está em nós e se manifesta no encontro com o outro, com o diferente. Cada diálogo é o encontro entre pessoas. No diálogo, nós não partilhamos uma ideia, um pensamento, mas partilhamos a nós mesmos. É uma arte de comunicação, onde é necessário, como a Vera colocou, alguns pontos, como a clareza, a mansidão, a confiança e a prudência pedagógica. No diálogo, então, realiza-se a união da verdade e da caridade, da inteligência e do amor. Esses, entre outros pontos, suscitou em muitos o desejo de aprofundar a primeira aula, através de estudos individuais ou em grupos, como fizeram os voluntários de Manaus, que dividiram o áudio da Vera em partes e estudaram cada trecho em momentos distintos, possibilitando assim a melhor compreensão sobre o assunto. Ou então, como fez também a comunidade de Taquatiara, no interior do Amazonas. Eles socializaram o texto com o tema da Vera e fizeram estudos em pequenos grupos, facilitando o alcance desse tema tão rico também para pessoas que tinham dificuldades de acessar a internet. Com certeza, esses momentos já foram formas de vivenciar o diálogo, vocês não acham? Então, agora nós vamos passar a palavra para a Vera, que nos levará a mais uma imersão na arte do diálogo. Hoje, com o tema, como eu já havia falado, fazer-se silêncio e palavra, escuta e comunicação. Lembrando que vocês podem usar o chat do YouTube para perguntas, comentários, impressões, tá ok? Então vamos lá. Vamos lá. Então, sem outras informações, porque já foram feitas por Andréa, hoje, decididamente, estamos no dinamismo do diálogo, ou seja, na metodologia e nos conteúdos do diálogo, com a palavra na relação, na possibilidade que as relações sejam efetivas, reais, na nossa convivência social. Recordamos que a relação acontece entre pessoas. Então, a relação deve ser entendida nas suas modalidades e nas suas consequências. E, para isso, eu vou pedir aqui a alguns sociólogos que nos ajudem, porque eles estudaram profundamente as relações sociais. Queria citar dois. O primeiro é o francês, nas suas modalidades, que afirmava que as relações constituem uma realidade que não pode ser explicada nem por fatores biológicos, ou seja, de sangue, nem psicológicos, mas a relação da vida aos fatos sociais. Um outro sociólogo alemão, Max Weber, afirmava que a sociedade nasce lá onde dois ou mais sujeitos, pessoas, trocam-se reciprocamente relações e ações significativas. Então, a relação ou as relações são inerentes, intrínsecas ao ser humano, mas, ao mesmo tempo, devem ser construídas. Eu penso que todos estamos bem conscientes que a nossa sociedade atual não é muito generosa, nem muito capacitada em confeccionar boas relações. E daí a crise que investe a sociedade civil e política nas suas articulações relacionais, ou seja, a família, a escola, as instituições culturais. Normalmente, hoje, quando se fala de relações,
é para enfatizar a presença e, às vezes, até a necessidade de relações competitivas, concorrenciais, antagônicas, opostas. Ora, tudo isso pode levar àquilo que eu chamo relações negadas, ou seja, relações cortadas, despedaçadas, dilaceradas, desconjuntadas, traídas. Precisamos, então, urgentemente de uma cultura da relação. É necessário gastar recursos e empenho numa atividade de formação à relação. Então, nesse caso, Chiara Lubick vem ao nosso encontro, às nossas necessidades, propondo um caminho simples, eficaz, e, ao mesmo tempo, que engloba e resume outros caminhos e outras propostas que procurarei evidenciar. A proposta de Chiara se chama Arte de Amar. Sempre mais, o amor vem sendo indicado por pensadores de convicções as mais diferentes como, se não a única, a mais importante para fazer com que o diálogo aconteça. Uma socióloga italiana afirmava: se o diálogo for realmente tal, não pode deixar de nascer do amor. E também quando ele se explicita também na linguagem do amor. E é uma linguagem que exprime interesse, solidariedade e responsabilidade. Vamos então à proposta de Chiara, que a maior parte de nós conhecemos muito bem, mas que talvez não tenhamos ainda entendido suficientemente todo o seu alcance para o tema que estamos tratando. Chiara diz que amar é uma arte, a arte de amar. Mas podemos nos perguntar, de que amor Chiara está falando? Ela mesma nos responde. Escreve, é uma arte que pretende que se vá além do horizonte restrito do amor simplesmente natural, muitas vezes dirigidos quase unicamente à família e aos amigos. Aqui, o amor deve ser orientado a todos, ao simpático e ao antipático, ao bonito e ao feio, ao conterrâneo, ao estrangeiro, de minha religião ou de outra, de minha cultura ou de outra, amigo ou adversário, ou inimigo que seja. É necessário amar a todos como o Pai Celeste, que manda sol e chuva sobre bons e maus. Portanto, Chiara declina essa arte do amor, do amar, em 4 pontos. Amar a todos, amar por primeiro, fazer-se um, amar o inimigo. Passemos em exame essas 4 propostas no foco do diálogo. O que é que significa, no diálogo, amar a todos? Amar a todos significa superar o nosso ser de parte. Superar a exclusão do outro segundo os nossos gostos e categorias de todo e qualquer tipo. Cor da pele, gênero, cidadania, religião. Todos, mas mesmo todos, devem ser incluídos no circuito do amor. Segundo ponto, amar por primeiro. Chiara diz que esse ponto indica a autenticidade do amor, a sua pureza. Não esperar que o outro faça o primeiro passo, mas ser o primeiro a tomar a iniciativa. Na arte do diálogo, o que é que significa tomar a iniciativa? Talvez vencer um certo pudor ou medo de ser mal interpretado, com a coragem e a determinação. Significa quebrar o gelo. Significa usar a fantasia e a criatividade para encontrar um caminho, que pode ser um comportamento, uma ação, uma palavra certa, uma brincadeira, que consente o início de um processo, o início de uma caminhada. Terceiro ponto, fazer-se um. Essas 2 palavrinhas são preciosas se entendemos o seu denso e profundo significado. Ouçamos Chiara.
em um discurso que ela fez em um seminário interreligioso na Suíça, presentes muçulmanos, budistas, hindus, etc. Falando da arte de amar e do fazer-se um, ela diz: nestas duas palavras simples está o segredo daquele diálogo que pode gerar a unidade. Fazer-se um, de fato, não é uma tática ou um modo externo de fazer as coisas. Não é apenas uma atitude de benevolência, de abertura ou de respeito, ou uma ausência de preconceito. É tudo isso e mais algo. Essa prática de fazer-se um exige que cortemos as nossas ideias da nossa cabeça, os afetos dos nossos corações, tudo das nossas vontades, para nos tornarmos um com o outro. Não se pode entrar na alma de um irmão para compreendê-lo, para partilhar a sua dor e a sua alegria, se o nosso espírito estiver rico de uma preocupação, de um juízo, de um pensamento, de qualquer outra coisa. O fazer-se um exige espíritos pobres, pobres em espírito, para ser ricos de amor. E essa atitude importantíssima é imprescindível. Tem um duplo efeito. Por um lado, ajuda a nos enculturarmos no mundo do outro. E, por outro, predispõe o outro a nos escutar. Chiara continua. Diálogo. Hoje em dia, esta é uma palavra de grande atualidade. Diálogo, que quer dizer encontrar-se entre pessoas, mesmo de ideias diferentes, e falar com tranquilidade e amor sincero, para tentar encontrar algum tipo de acordo que esclareça as incompreensões, que apague as contendas, as lutas, e até que anule o ódio. Esse diálogo é mais do que nunca necessário e imprescindível se quisermos prevenir os graves males que ameaçam a nossa sociedade. Trata-se de afastar momentaneamente até mesmo aquilo que possuímos de mais bonito e grande, a nossa própria fé, as nossas próprias convicções, para estar diante do outro como um nada de amor. Nos colocamos assim em posição adequada para aprender. E temos realmente que aprender sempre. Até aqui, Chiara. Ao meu ver, esse fazer-se um recolhe séculos de sabedoria experimentada pela humanidade. E recolhe muitas propostas que hoje as ciências humanas propõem. Por exemplo, engloba a tolerância, engloba o respeito, engloba a solidariedade. O fazer-se um pede de procurar e encontrar o outro lá onde ele se encontra e nas condições em que ele se encontra. Pede de assumir a situação do outro com suas cargas, trabalhos, alegrias, dúvidas, certezas. É o evangélico chorar com quem chora, alegrar-se com quem está alegre, desempregado com quem não tem trabalho, sem pátria com quem deixou a sua, na busca de uma vida e de um futuro melhor. Se trata de entrar na pele do outro, nas mil situações que a vida traz. Portanto, aprender a fazer-se um é a grande tarefa a ser assimilada, o grande objetivo a ser alcançado. E para isso temos que utilizar todas as ferramentas que possuímos como pessoas. Então, para fazer-se um, no diálogo, é essencial assumir duas atitudes, duas posturas, com muita perspicácia. Refiro-me ao silêncio e à palavra. Estar em silêncio. Fazer silêncio dentro de nós é o primeiro passo
para escutar o outro. Como posso escutar o outro se a minha mente, o meu coração estão cheios, transbordando de pensamentos e emoções? Escutar o outro não é uma tática, mas muito simplesmente o reconhecimento de um respeito recíproco é uma atitude fundamental que diz a aceitação da dignidade da pessoa e a admissão do valor do quanto ela tem a me dizer e, portanto, quanto posso dela aprender. Porém, fazer silêncio não se improvisa. Nossas vidas estão sempre tão cheias de rumores, dentro e fora de nós, que precisamos de um treinamento para fazer silêncio. Treinamento que requer a reflexão, a meditação, a contemplação da existência, da vida, em todas as suas manifestações. O absoluto, que é Deus, a humanidade, nas suas várias expressões, a natureza. Ao silêncio e à escuta pode seguir a palavra. A palavra é esta riqueza, propriedade do ser humano que favorece e concretiza a comunicação. Certamente não é o único modo de comunicar, mas certamente é um dos mais completos. Usar a palavra para dialogar, para comunicar, para entrar no outro, é uma grande responsabilidade. Uma palavra hostil, ou somente inadequada ou inconveniente, pode arrasar uma pessoa. Pode destruir uma construção ou um processo que foram edificados a duras penas. Portanto, silêncio e palavra, escuta e comunicação são elementos a serem trabalhados, afiados, afinados e educados para que sirvam de verdade a um diálogo construtivo. Se aplicarmos todos esses elementos do diálogo no hoje da nossa situação nacional, temos que reconhecer que não é uma coisa nem simples, nem fácil, mas comprova a autenticidade e a profundidade das nossas tentativas com todos os meios possíveis. O fato que é difícil não impede, e muito menos nos dispensa de continuar a tentar, a recomeçar dia após dia e crescer. Tratando-se da realidade política, estou me referindo à situação política, talvez possa ser útil esclarecer alguns pontos específicos, porque no diálogo entre posições políticas diferentes podem surgir alguns desafios que não se encontram em outra parte. Então, precisa levar em consideração alguns pontos. Com a pessoa que tem ideias políticas diferentes da minha, devo ajudá-lo a viver com autenticidade a sua opção política. Não a minha, a sua. Que seja autêntica. Segundo ponto. O debate político deve ser sincero. O que é que significa sincero? Ou seja, deve nascer e se desenvolver a partir da realidade, dos fatos. Os elementos ideológicos distorcem a realidade. Não se pode dialogar com ideologias, sobre ideologias. Se dialoga sobre os fatos, sobre a realidade, sobre a vida. Se fazermos isso, então podemos pensar o que não significa fazer-se um. Não significa. Não significa, por exemplo, aceitar comportamentos que não correspondem às leis justas do Estado ou às leis da consciência. Não significa aceitar ou fazer algo que viola os princípios éticos universais.
Isso é muito importante no diálogo que envolve assuntos políticos. Tudo isso pode nos levar a fazer uma pergunta. Quem nos dá a força e a capacidade de fazer tudo isso? Quem nos dá a força e a capacidade de sair do próprio eu para encontrar o outro? A resposta aqui é dupla. As pessoas que têm fé encontram tudo isso em Deus e no seu Cristo. Porém, qualquer pessoa pode usufruir dessa fonte, que é Deus, mesmo que não a conheça ou creia na sua existência. Porque essa fonte manifesta algo que todos, crentes e não crentes, possuímos. E essa coisa é o amor, a nossa capacidade de amar, que naturalmente sempre deve crescer, aperfeiçoar-se, aos poucos na caminhada. Nessa operação, pode acontecer, se nós entramos nessa operação de diálogo, pode acontecer que sejamos solicitados a mudar certos enfoques das nossas ideias, certos projetos, não tanto porque estão errados, quanto porque, no diálogo, se enriqueceram com as ideias e os projetos dos outros. Eu penso que essa é uma experiência que nós fazemos ao longo da nossa vida. Nós tínhamos umas ideias, mas fizemos encontros, encontramos pessoas, lemos livros, e aquelas ideias se enriqueceram, mudaram, caminharam. Último ponto, amar o inimigo. No fazer-se um diferente, pode acontecer que esse diferente seja considerado como um inimigo. Eu me pergunto, mas quem é o inimigo? A quem normalmente pomos esta etiqueta? O inimigo. Simplesmente, assim, com simplicidade, podemos responder: é aquele que me quer mal. É aquele que me faz estar mal. Pode acontecer, naturalmente, também, que somos nós que olhamos guardamos interiormente uma inimizade por alguém. Estas sensações que experimentamos, esses sentimentos, provocam em nós, em todos nós, sofrimentos, pena, angústia, amarguras. Ninguém fica feliz em ter um inimigo, em tratar com inimigos ou ser tratados como inimigos. Por quê? Porque todos possuímos, talvez escondido ou encoberto, o senso, o sentido da unidade, da harmonia. E até que não saímos dessas situações, nos sentimos infelizes. É necessário superar o conceito de inimigo. E isso pode ser feito no diálogo, através de 3 ferramentas, que eu agora vou somente dizer os nomes, mas na próxima aula nós poderemos aprofundar melhor. A memória, a justiça e o perdão. Digo somente que a memória tem uma importância muito grande nas nossas relações. E é muito necessário que as nossas memórias históricas, públicas, sejam purificadas. Purificadas significa revisitadas, aprofundadas, relativizadas e, às vezes, também modificadas. E, claro, para fazer isso entra o valor da misericórdia, que é a expressão máxima do amor. A misericórdia pelos nossos defeitos, pelos defeitos dos outros, pelos nossos erros, pelos erros dos outros. E como vivenciar essa misericórdia? Existe uma forma única, o perdão. O perdão é aquilo que não somente supera, não somente esquece, mas constrói, mas manifesta uma coisa nova.
Perdão é muito importante, seja na vida de relações privadas, seja na vida de relações públicas. Claro que o fato de usar a misericórdia e o perdão não significa deixar de lado a justiça. Significa superar a justiça. Ou melhor, significa cumprir a justiça. Significa fazer a justiça completa. Mas disso falaremos da próxima vez. Resumindo, quanto dissemos até agora, aprofundar o fazer-se um é rico de oportunidades e de perspectivas. E é sempre eficaz. É sempre eficaz, seja como elemento de um verdadeiro diálogo, mas nesse caso precisa que as duas partes, os dois sujeitos, concordem em utilizá-lo e vivenciá-lo para conseguir qualquer meta positiva. O diálogo se faz em 2, em 3, em 4, em muitos. Não se faz sozinho. Mas se os outros não concordam em dialogar, em vivenciar o fazer-se um continua sendo sempre o melhor caminho possível para penetrar o outro, para amá-lo e, quem sabe, provocar nele o desejo, ou ao menos a curiosidade de entender do porquê dos nossos comportamentos. Na próxima aula, entramos no diálogo em relação aos conflitos, no fim do nosso percurso. Muito obrigado a todos. É melhor para mim ler, vai ficar pronto. Isso. Pode liberar, Andrenei. É no 3, você vai falar e eu entro, né? Tá ótimo, Andrenei. Entra no YouTube aqui. Rápido, entra no YouTube. Ok. Ok? Vera, muito obrigada por esse momento, mais um momento de tanta sabedoria. Então, Vera, nós temos 3 perguntas, ok? Então, a primeira é como lidar com a tentativa de interiorização do outro durante o diálogo. A outra pergunta, quando percebemos que o nosso parceiro de diálogo tem uma óbvia visão distorcida da realidade, o silêncio é melhor? Já que o diálogo precisa estar baseado em fatos? Como fazer um diálogo? A outra pergunta, como fazer um diálogo político com o outro quando o outro já tem conhecimento da sua ideologia e muitas vezes, por esse motivo, já vem com a resposta pronta? Então, são as 3 perguntas por enquanto, Vera. Começo com essa última. Exatamente. Precisa pular, sair da ideologia e dialogar sobre os fatos políticos, as operações políticas, as realidades políticas, as leis políticas, aquilo que se faz, não aquilo que se pensa. Sair do terreno ideológico, porque a política é a arte de governar. Não é a arte de fazer simplesmente projetos e planos. Esses projetos e planos devem se encarnar, devem se tornar fatos sociais. Então, partir de um diálogo nos projetos é já difícil, porque entramos no âmbito da ideologia. E, sobretudo aqui no Brasil, isso é muito forte. A ideologia aqui é muito sentida. Em outros países, a política é muito mais factual, real.
concreta. Então, isso que devemos procurar fazer. Conversar, falar sobre a realidade social, não sobre as ideologias. A segunda pergunta, como é que é? Quando percebemos que o nosso parceiro de diálogo tem uma visão distorcida da realidade, o silêncio é melhor? Já que o Depende. diálogo... Isso. Depende. Às vezes sim, às vezes não. Depende de como você sente, que mesmo a visão distorcida que ele tem, mas ele está disposto a conversar, a explicar a sua visão. Se a visão é ideológica, aí a coisa fica mais complicada. Mas se ele quer falar dos fatos, ele pode falar também. Depende da situação. No diálogo, a gente tem que ter muita inspiração. E o primeiro, como é que era mais complicado? A primeira, Dé. Como lidar com a tentativa de inferiorização do outro durante o diálogo? O outro, quando se sente inferiorização, quando o outro... Inferiorização. Isso, quando ele se sente inferior, né, num diálogo diante de nós, ou pelo conhecimento, qualquer coisa, como a gente pode promover melhor, né? Eu penso que sempre é questão da arte de amar, né? O amor nos faz irmãos, nos faz iguais, nos colocamos na mesma patamar, na mesma posição. Então, se o outro se sente inferior, ou você aí já está tudo errado. Então, se o outro se sente inferior, a gente, se um está nessa altura e eu estou aqui, a gente desce. É inútil que você pense que o outro suba. É você que tem que descer. Então, se coloque numa posição de igualdade. E aí o outro se sente confortável. Tá? Se sente à vontade para falar, para trocar ideias, etc. Vera, chegou mais uma pergunta. Dá tempo ainda? Ah. Então, Vera, como melhorar o exercício de fazer-se um se o diálogo apresenta-se unilateral? Se é unilateral, não é diálogo. É fazer-se um. Simplesmente, fazer-se um. É todos aqueles elementos que Chiara nos ensinou toda a vida. Fazer-se um. Encontrar o outro. Não subir em cima das costas do outro, mas encontrar o outro. Aonde ele está? Na sua dificuldade, na sua situação. Aquela história da prudência pedagógica. Não? Como é que o outro está? Como é que eu vou entrar? Eu vou entrar como um vento impetuoso? Ou vou entrar como uma brisa, né, suave? É tudo questão de arte de amar, tudo questão de gentileza, tudo questão de sensibilidade no amor. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava lá em Roma, um focolarino foi trabalhar com um dos primeiros focolarinos. Ele era um jovem que foi trabalhar com ele. Então, depois, no encontro, perguntaram para ele como é trabalhar com essa pessoa, que era um dos primeiros focolarinos. Aí ele respondeu, trabalhar com ele é aprender as nuances do amor. Os detalhes, né? A sensibilidade do amor. Isso se aprende fazendo, se aprende vivenciando, errando e recomeçando. Senão, não é uma regra, não se aprende nos livros, não se aprende nos temas, se aprende na vida. A vida ensina isso. Sim, Vera, é isso mesmo. Muito obrigada, Vera. Tem mais uma pergunta. A gente finaliza com essa. Finaliza com essa. Essa, Vera. Finaliza. Sim, Andrei.
Ok. Tá. Então, Vera, temos mais uma pergunta. Encerramos com essa? Sim, Pode ser? pode. Se aparecer outras, a gente pode encaminhar você e depois direcionar a Tá pessoa certo. que fará a pergunta. Então, muitas vezes há o empenho de fazer-se um, mas percebe-se que mais do que colocar-se no lugar do outro, há o modo próprio de amar. Como melhorar isso? Tentando. O fato de você perceber, né, que não está se fazendo um, mas está entrando, né? O fato já de perceber é já um sinal importante. Porque muitas vezes a gente faz isso e nem percebe, nem se dá conta. Quer dizer, somos tão ainda pouco trabalho no amor, né, que a gente nem percebe que está chegando em cima do outro com toda a fúria. Já perceber é uma coisa importante, porque aí a gente pode refletir, rezar, pedir a Deus, né, que nos ajude a trabalhar o amor, trabalhar o jeito, a maneira, a gentileza, a sensibilidade. Isso é muito importante. É fazer e refazer. E pedir desculpa, inclusive, quando se faz errado. Isso ajuda muito. O outro e ajuda nós. Então, por hoje, fechamos nosso encontro e nos encontraremos, me parece, no próximo sábado. É isso? Então, nós agradecemos a todos pelas perguntas, a Harima e a Vera, né, por esse momento de respostas. Nós pedimos de novo desculpa pelos problemas técnicos, né? Mas na próxima aula vai estar tudo ok. A gente aguarda vocês na próxima aula, que vai ser dia 1º/8, né? Mesmo horário. Então, realmente, muito obrigada e até o dia 1º.